Doutor, você não tá entendendo, doutor do céu. Calma aí, deixa eu fazer um Não dá tempo, porque é o seguinte, lembra que você entrevistou a doutora que apagava as pessoas? Uhum. Então, essa de hoje apaga também, só que apaga de um outro jeito. Eu já... Quem é ela? Que isso, calma aí então. Eu tô curioso, vamos lá. Bora. Vamos. Não fez pum não. Estamos começando mais um episódio de Boro Talks e hoje com a pessoa que eu escolhi para anestesiar todos os meus pacientes. Vamos conhecer então doutora Paula Bosch, a anestesista da Boro. Me conta aí, primeira coisa, né? Antes dela se apresentar, quero saber como que você é conhecida quando você fala que você é anestesista? O pessoal acha que eu não sou médica. Já teve paciente que perguntou se era curso técnico. Curso técnico? Curso técnico. Pessoal, então ó, vai. Fala do diploma, Trouxe meu diploma aqui. É isso. Mas o pessoal acha, quando eu falo que foram 6 anos de medicina, 3 de anestesia. Nossa, doutora, tudo isso. Então. Tá vendo? É uma residência médica. O anestesista, ele é médico também. As pessoas confundem mesmo, né? Então seja bem-vinda, Paulinha. Me conta aí. Ela que é minha companheira de guerra faz muito tempo, nos conhecemos desde 2009 e uma anestesista de primeira. Eu quero tirar algumas dúvidas com esse assunto que é tão importante e os pacientes têm tanta dúvida quanto ao tipo de anestesia e não só dúvida, mas também os pacientes têm muito medo, né? Primeiro, quais os tipos de anestesia que existem no mundo? Bom, pensando de uma forma geral, né, a gente consegue ter anestesia geral, é um tipo de anestesia, bloqueio de neuroeixo, então raquianestesia e anestesia peridural. Sedação é um tipo de anestesia, isso é engraçado porque todo mundo fala, só uma sedação. Exato, muitos pacientes querem só sedação. Quando eu falo, a gente vai fazer uma sedação. Doutora, então não vai ter anestesia? Não, anestesia é uma sedação, exige muitos cuidados, né? Existem 3 tipos de níveis de sedação e então, né, a gente tem que se atentar também, né? Não menosprezar a sedação, que é um senso comum, né? Ser uma coisa leve, uma coisa... Menos invasiva acaba sendo, né? Então, por exemplo, na sedação, o paciente vai manter ventilação espontânea. É aquela anestesia da endoscopia, né? Isso, muito parecido. Isso, exatamente. A sedação para endoscopia é uma sedação profunda, ou seja, o paciente está dormindo, ele está respirando espontaneamente com catéter de oxigênio, uma máscara facial, mas ele está respirando espontaneamente. Só que é uma sedação assim, a ponto de se eu chacoalhar ele, Dona Maria, ele não vai acordar. Essa é uma sedação profunda. Tem aquela sedação leve, que é uma ansiólise, ou seja, a gente tira a ansiedade do paciente através de medicamentos. Então, o paciente... Seria a que a gente usa para pitose, para febral? Ou não? A pitose a gente acaba usando... Exatamente, para aquele tempo cirúrgico que o paciente tem que colaborar, fazer testes intraoperatórios, é exatamente isso. O paciente ele está consciente, mas ele está mais calmo e assim, a gente faz da melhor forma para que ele não tenha dor, né? Então, a gente faz anestesia local e tudo mais, dor o paciente não vai sentir, mas acaba sendo um pouquinho, o paciente fica ansioso, né? Pô, tô na cirurgia, tô acordado. A gente consegue fazer. E ele vai ter uma anamnese, ou ele vai ter uma anamnese, ele vai ter uma... Amnésia. Amnésia? Pode ser que sim. Normalmente, quando o paciente fica desperto ao ponto de colaborar com a cirurgia, fazer testes, esse momento específico, provavelmente ele vai ter memória, né? Mas quando, por exemplo, a gente vai fazer uma anestesia geral para uma cirurgia de mama, lipoaspiração, e a gente faz aquele medicamento lá no quarto, para o paciente chegar na sala mais sonolento, mais relaxado, que normalmente são os benzodiazepínicos, então, midazolam, diazepam. Tá. Normalmente o paciente tem uma amnésia, às vezes não lembra nem quando chegou na sala, nem quando pegou a veia, não lembra de nada. E muitas vezes temos isso na sedação também, né? Então, normalmente quando a gente usa o benzodiazepínico, o paciente tem essa amnésia. Então, vale lembrar, né? A galera tem medo da anestesia geral, mas a gente tem que ter muito cuidado na sedação. A sedação, o paciente está acordado, mas o paciente está com alguns medicamentos que precisam ser monitorados pelo anestesista. A diferença, então, da sedação para anestesia geral
geral a anestesia geral é aquela, só para em questão do pessoal entender, é aquela que você é entubado, então. Isso, na anestesia geral, o paciente vai ter algum tipo de suporte de ventilação mecânica, né? Então, pode ser entubado, né, que acaba sendo um procedimento mais invasivo, o tubo entra lá na traqueia. A gente pode usar também a máscara laríngea, que é um dispositivo supraglótico, ou seja, ele não entra na traqueia, ele tá mais superficial, é mais confortável para o paciente, mas também a gente conecta a máscara laríngea no ventilador, na ventilação mecânica, né? E lembrando, isso tudo, o paciente, a gente faz esses procedimentos, a passagem da máscara laríngea, a intubação, com o paciente dormindo. O paciente nem vê. Não vê, não sabe. Então, isso é uma coisa, né? Muito paciente associa a intubação com situações graves, com parada cardíaca. Não, né? E na verdade o paciente está mais seguro, né? Com certeza. E isso eu sempre falo pro pessoal, é importante esse recado. A anestesia geral, às vezes as pessoas têm medo porque é intubação, mas é muito importante que a ventilação, então as vias aéreas, elas estão em muito controle do anestesista. Então, na verdade, ela é mais segura até do que uma sedação muito prolongada em algumas situações. Às vezes a gente até prefere, faz uma sedação que a gente sabe que vai ter que ser uma sedação mais profunda, porque vai gerar algum estímulo doloroso. E às vezes a gente até prefere que faça anestesia geral. Por quê? Porque a gente já garante a via aérea do paciente. A gente garante que ele não vai tossir, que ele não vai engasgar, que não vai ter algum tipo de refluxo, mesmo que em pequena quantidade, que estimule a tosse durante a cirurgia. Lembrando, a sedação, mesmo que profunda, ela simula um sono. Então, o que a gente está dormindo em casa, a gente se mexe, está desconfortável e coça o nariz. E a gente tem que lembrar que ele está fazendo uma cirurgia. Então, não é interessante que o paciente fique se mexendo, né? Exato. Então, a anestesia geral, ela garante tranquilidade para a gente na via aérea e também garante, né, quase 100% das vezes, imobilidade. Sim. Né? A gente usa alguns medicamentos somente na anestesia geral que permite que o paciente fique imóvel durante a cirurgia. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente lembra de cirurgias, por exemplo, palpebrais, que é realmente o nosso carro-chefe, 1 milímetro na pálpebra é 1 quilômetro. Exato. Então, quando em algumas situações o paciente está dormindo profundamente, está com anestesia geral, uma cirurgia mais prolongada, a gente prioriza a anestesia geral do que a sedação, né? Acaba sendo mais seguro para o paciente também, né? E otimiza o tempo cirúrgico, né? Sim. Não fica aquelas pausas, o paciente se mexe, tosse, então a gente acaba até diminuindo o tempo cirúrgico. Né? E você falou do bloqueio, né? Anestésico, hack, anestesia, como, por exemplo, que são aquelas injeçõezinhas como se fosse da cesárea, né? Isso. Só que não é todo mundo que pode, não são todos os procedimentos que a gente pode realizar essas cirurgias. Isso. Fala rapidamente quais seriam. Os bloqueios de neuroeixo, né? A hack anestesia, a gente acaba pegando, a gente faz a punção na região lombar baixa, né? Então, de base, a gente costuma programar para cirurgias do umbigo para baixo, um pouquinho para cima, talvez, né? Ou seja, através da hack anestesia, o paciente não vai conseguir mexer essa região, não vai ter sensibilidade, né? E muitas vezes a gente consegue também tirar a propriocepção. Então, normalmente, cirurgias ortopédicas, quadril, joelho, ginecológica, cesárea, é uma excelente escolha, né? Se a gente for pegar abdômen, até tórax, a gente consegue usar a peridural, que é um tipo de bloqueio de neuroeixo, que a gente, por não chegar no canal medular, a gente consegue fazer a punção um pouquinho mais para cima, que é onde tem a medula, né? Sim. Só que como a gente não chega lá no lugarzinho da medula, não tem o risco de, né? O risco acaba existindo, né? Mas ele não chega exatamente na medula, então não tem a lesão medular, né? E a gente até consegue fazer cirurgia de mama com peridural. Não é nossa preferência, né? Não é. A gente vê o pessoal fazendo bastante, né? Realmente e tudo bem, é uma possibilidade, tudo bem, mas a gente acaba optando sempre pela anestesia geral, pro conforto da equipe, do paciente, né? Mas é uma possibilidade, sim. Muito bom. Pensando, então, a gente já sabe dos tipos de anestesia. Quais os exames que a gente precisa pedir para um paciente para saber de uma anestesia? Então, para o paciente se programar. Porque às vezes tem paciente que acham que vão vir na consulta hoje e amanhã podem fazer a cirurgia, né? E não é muito bem assim. Para fazer uma anestesia, realmente a gente precisa de alguns cuidados e alguns exames, e principalmente para a cirurgia. Quais exames são prioridade para vocês? A gente seguia muito pelo próprio paciente e também pela cirurgia que vai ser realizada, né?
Se a gente pegar mesmo os guidelines de orientação quanto a exames pré-operatórios, então a gente seguia por condições prévias do paciente, né? Então o paciente tem alguma alteração cardíaca, tem uma arritmia, histórico de infarto, angina, tem que fazer eletro, talvez pedir um ecocardiograma, avaliar a função cardíaca, função valvar. Paciente, exames laboratoriais, né? Então, hemograma, coagulograma, função renal, eletrólitos, se o paciente faz uso de medicamentos diuréticos, se o paciente é hipertenso. Então baseado no histórico do paciente, né, medicamentos que ele faça uso e condições de doenças prévias. Paciente hipertenso, paciente com algum tipo de disfunção renal, paciente tabagista, que a gente... Então a gente personaliza muito, por isso que esse cuidado é tão importante. Por isso que a gente opta aqui na Boro em termos uma equipe de anestesia própria e não pegar uma anestesia do próprio hospital. Então tem esse cuidado com o anestesista antes. Hoje está numa febre, né? Uma febre de medicamentos para emagrecer, para não sei o quê, e as pessoas fazem a cirurgia, mas esses medicamentos a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas não podem fazer a cirurgia. E me conta, quais são os tipos de medicamentos aí que a gente tem que parar desses emagrecimentos e o porquê que tem que parar, para o pessoal entender. Então, os medicamentos que mais estão em alta hoje, a gente vê muito Saxenda, Ozempic, Rybelsus. Eles são medicamentos que inicialmente surgiram para o tratamento da diabetes, né? Mas surgiram também estudos com a utilização deles para o emagrecimento. Então, eles são comprovadamente utilizados para emagrecimento. Sim. Né? Hoje em dia a gente vê um uso indiscriminado, né? Até bastante. Paciente que não teria necessidade e fazendo uso, né? Então, o principal efeito colateral desses medicamentos pra gente é que ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, por isso que o paciente acaba emagrecendo, né? Então, ele se alimenta, a comida fica lá muito tempo, né? Tira a fome, o paciente costuma ficar nauseado. E qual que é a grande questão, né? Mesmo quando a gente faça desde uma sedação até a anestesia geral, o paciente tem que estar em jejum. O estômago do paciente tem que estar vazio. Por quê? Mesmo na sedação, ele pode ter um regurgitamento de conteúdo gástrico, né? Então, por isso que o estômago do paciente tem que estar vazio, por isso que a gente deixa o jejum, o paciente reclama, mas o paciente tem que ficar em jejum. Para evitar esse risco do quê? De, durante a anestesia, o conteúdo do estômago subir e para o pulmão, que é o que a gente chama de broncoaspiração. E aí, se for para o pulmão, aí pode ser uma complicação gravíssima. Né? Exatamente. E esses medicamentos, a gente ainda não tem um período que a gente sabe, fala assim, depois de 24 horas aqui o estômago com certeza vai estar vazio. Então, normalmente a indicação? É suspender o medicamento, só que dias? De acordo com a meia-vida dele, né? Então, por exemplo, o Saxenda, 48 a 72 horas. O Ozempic, 21 dias. 21 dias, vocês estão vendo? 21 dias. Então, assim, gente, tem que programar certinho a cirurgia, tem que fazer todas as avaliações. Ótimo, não, excelente. Na equipe, porque essa questão da broncoaspiração mesmo é uma morbidade, é uma complicação gravíssima e a gente evita a qualquer custo, então isso tem que ser seguido à risca. É isso, e é muito importante, principalmente para as pacientes que estão querendo emagrecer, saibam que tem que parar antes. Falamos aí do pré-operatório, do intraoperatório, que seria os tipos de anestesia. Pensando em pós-operatório, a gente tem algumas questões mesmo que a gente vê na nossa prática. Pacientes com quedas de cabelo, pacientes com alguma complicação da anestesia. Conta um pouquinho como que pode ser e como manejar. Tem alguns eventos que podem estar relacionados à anestesia, né? Então, essa questão da queda do cabelo. Então, tem alguns eventos relacionados ao pós-anestesia, né? Então, por exemplo, a queda de cabelo, que a gente sabe que é algo que incomoda, né? Então, ela normalmente vai acontecer aí depois de 3 meses da anestesia, se acontecer, né? Pode acontecer, então. Então, pode acontecer. Então, tanto por conta... Trauma, né? A cirurgia é um trauma cirúrgico. É um trauma cirúrgico. Ele envolve toda a resposta inflamatória, então realmente pode existir, né? Realmente pode existir. O que mais que a gente uma complicação, uma cefaleia pós-RAC, né? Aquela dor de cabeça após a RAC. Relacionado tanto a RAC anestesia ou se na peridural tem a perfuração da dura mater. Sim. Dura mais ou menos quanto tempo de dor de cabeça muito forte? 5 a 7 dias. E é só analgésico e repouso, né? Repouso, analgésico, hidratação vigorosa, cafeína. Se permanecer ou se os sintomas estiverem
exacerbados a ponto do paciente não estar conseguindo, né, manejar, existem mecanismos mais invasivos para a gente fazer o tratamento da Mas é óbvio, avançada. precisa ser diagnosticado, precisa entender um pouco mais para a gente saber qual que seria a melhor medida. Vocês já conheceram a doutora Paula. Doutora Paula Bosch, então anestesista de primeira, falando, tirando todas as dúvidas, tirando medos e receios da anestesia. Mas como que é importante a gente ter uma anestesista de primeira nas nossas cirurgias para a segurança de vocês. Agora vamos conhecer Paula Bosch. Paulinha. Ei, a Paulinha, a Paula Bosch é uma atleta, é uma poliatleta. E na verdade, eu quero saber primeiro, quais esportes que você já fez, já competiu? É uma poliatleta que vocês vão ver. Quais foram todos os esportes que você já fez? Que eu já fiz, né? Para competir. Não que você já fez, né? Um dia ou outro. Competir. Isso. Futebol de salão. Futebol, fut7, né, que é o que eu tenho jogado atualmente. Fut7? Fut7, que é o society, né? Tá bom. Tênis. Handball, vôlei. Se a gente considerar a nossa competição de calor. Não, calma, também não, calma. Atletismo. Eu era do 4%. Você era do 4%? Mas não quis continuar. Acho que não viram muito potencial. Viram muito potencial, você que desdenhou. Mas é importante saber. Então, handball, vôlei, futsal, fut7. De competição. Beach tennis também você chegou a competir? Já, é verdade, beach tennis. Beach tennis. Joguei um pouquinho mais de um ano. Competi. E ganhei. Ganhou! É isso. Ela é uma poliatleta e realmente tudo que ela faz de esporte, ela acaba sendo muito. Ela ganha e ela faz o negócio acontecer. Eu não sei como ela faz o negócio acontecer. Pensando nisso, você é muito competitiva, né? Muito. Paula Bosch, ela é muito competitiva. Como que você se desafia? Porque num esporte coletivo, porque todos esses foram esportes coletivos, exceto o tênis, né? Mas todos os outros esportes coletivos. Como que você lida com essa parte? Porque você tem uma alta performance muito grande nas suas competições. Você é uma excelente atleta. Só que não é todo mundo que responde dessa forma, né? Como que você lidera um time? Como que você faz com que fique com as outras pessoas para conseguir se acalmar numa hora mais tranquila, numa hora desafiadora? Eu tento passar confiança. Eu não sou aquela pessoa, e eu me cobro muito por isso, de ser aquela pessoa que reclama durante o jogo da companheira. E a gente vê isso muito em esporte de alta performance, né? Às vezes você vê um atleta ou outro que o outro erra, já faz todo aquele gesto, briga. Eu acho isso uma postura péssima. Sim. Você desmotiva o outro. Desmotiva. E assim, não é o que ele tá precisando naquele momento, né? Então isso eu me cobro pra não... para ser companheira durante o jogo, né? E eu acho que isso isso importa muito no coletivo, né? Total. Se você não tá unido no grupo, todo mundo pra cima, apoiando, errou, tudo bem, na próxima você vai acertar. É complicado. Se você não tem essa relação de confiança entre os atletas, passar confiança, falar assim, não, tá tudo bem, se você errou, eu vou acertar. E quando eu errar, você vai acertar. Acabou. Então, isso é coletivo, isso é ser atleta, isso é ter uma maturidade assim absurda. Pensando nos esportes aí, qual desses esportes é o que você mais gosta? Futebol, né? Futebol. E qual é a sua posição de melhor performance, assim, que você mais joga? No futsal. Você já jogou todas, né? Então, no futebol de salão, que é o que a gente jogava na faculdade, que eu jogava quando era menor também, era mais pivô, que é atacante, isso, né? Sim. Que fica lá na frente, faz gol e tudo mais. Que faz gol! Erro bastante também. Mas é a posição que eu gosto mais. Atualmente no fut7 eu fui um pouquinho mais para trás, eu fico no meio de campo, né? É diferente do futebol de salão, tem mais meninas, tem outras posições que o salão não tem. Tá. Mas eu gosto de fazer gol, gosto de atacar. Então ela gosta de fazer gol. A diretoria tá perguntando: jogos de faculdade, jogos etílicos? O pessoal tá perguntando. O pessoal tá perguntando, aqui, eu já conheço. Então, jogos da faculdade ou jogos etílicos? Da faculdade. Pra vocês terem noção, eu nunca fui em nenhuma festa da Intermed. Intermédio é uma competição. Intermédio é uma competição só para médicos que acontece e realmente a gente se dedica muito quando a gente faz essa competição, né? E a gente, como a gente se dedica muito o ano inteiro,
A gente não bebe, né? Por muito tempo. Mas. Sim, tem pessoal que. Tudo Tá bem. tudo Hoje, bem. hoje eu mudei a cabeça. Na época a gente tinha essa cabeça de DGS, né? A gente tinha a cabeça de não. Tem ali pra competir, todo mundo sério e abstênio. Tudo bem. Mas eu partilho desse pensamento, né? Tipo, a gente treinou o ano inteiro. Nosso objetivo era chegar lá e ganhar, então. Era a casa do atleta, dormia cedo, não bebia. Mal bebe essa menina, é uma atleta de primeira. Todo treinador queria treinar ela, pelo amor de Deus, é um negócio de louco. Pensando então no segundo esporte, qual que seria o seu segundo esporte? Fora o futebol, né, que você já falou. Tênis. Que daí você conseguiria focar mais e depende mais de você. Mas tênis é um desafio para mim, o esporte individual, né? O esporte individual, bom, você era do esporte individual, né? Então você tem que estar centrado, e o mais importante, você não pode desanimar com o seu erro. Isso é muito difícil pra mim. É você com você mesmo. Porque eu me cobro muito, então se eu começo a errar, eu já fico ali brava e pum, afundo. Então isso é uma coisa que eu tento trabalhar. Eu voltei a jogar tênis esse ano. E é difícil, é um desafio pra mim. É um desafio. Mas são desafios que são muito bons, né? Sim, que na verdade você passa por situações na sua profissão, com certeza, do dia a dia, que dependem só do seu emocional. Sim. E falar nisso, me conta aí, uma cirurgia ou uma questão no seu profissional, no seu dia a dia de anestesia, que você lembre e você fala, caraca, foi a situação mais difícil, mais desafiadora pra mim, só voltando um pouquinho do profissional, só pra linkar com essa questão. Eu acho que um dos momentos que eu fiquei mais assim ansiosa para a cirurgia foi eu era recém-formada, então era recém-formada da anestesia, né? Aquela coisa, né? A gente sai e tudo mais, mas vida real é outra história, né? E eu trabalhei alguns meses lá no Hospital Geral do Grajaú, que é um hospital do SUS, né? E era referência em algumas situações, ia entrar, era o meu plantão do domingo, ia entrar um recém-nascido prematuro. Meu Deus do céu. Que tinha assim, 1,2 kg mais ou menos. Nossa, já dá até taquicardia. Ele tava com uma necrose intestinal, né, essas recém-nascido, né, prematuro. E, enfim, ficou o dia inteiro esperando chegar as plaquetas de outro hospital. Então você imagina, um bebezito. Meu Deus do céu. E entrou à noite essa cirurgia, porque a plaqueta não chegava. Então, assim, eu fiquei, sabe, o dia inteiro, tem que fazer isso. Graças a Deus deu tudo certo. Amém. Mas foi, assim, uma situação bem desafiadora. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro prestando atenção, Exato. o tempo inteiro não que nas outras você não fique, mas assim, o tempo inteiro tensa, né? E quanto menor o paciente, né? Você pega bebês prematuros, eles são muito sensíveis, né? Às alterações, medicamentos. Então, qualquer coisinha a mais ali, ele já sente. Senhor então, Jesus. foi. Mas acho que das recentes, né? Que eu não fiquei com medo, né? Foi um motivo de muito orgulho. Foi quando eu anestesiei a Mirella. Sim! A nossa gineco-obstetra aqui da Boro. Exato, aqui da Boro, sim. Casada com o Dr. Vinícius, também vascular. Maravilhosos. E que tem mãe de gêmeos, né? Mãe de gêmeos, eles me chamaram para fazer anestesia do parto, né? E, bom, de base cesárea é uma cirurgia, né? Tem seus potenciais riscos, mas ok, né? Uma cirurgia, pequeno, médio porte, mas gêmeos já é uma coisa aí pronto. Aí já muda tudo. Amigo, que isso? Então foi uma cirurgia que assim, eu tava ansiosa, me preparei muito para essa cirurgia e também deu tudo certo, foi um momento lindo assim. E ó, os gêmeos são maravilhosos, tão incríveis aí, né? Lindos, um beijo para eles, lindos. né? É isso. Ótimo. E se você não fosse anestesista, o que você seria? Olha, se eu fosse ainda médica, né? Se eu fosse médica, hoje, uma especialidade que eu não tive muito contato na graduação, que hoje eu vejo e falo, putz, muito legal, é a intervenção. Então, eu faço muita anestesia para procedimentos de hemodinâmica e tudo mais. E eu vejo a cardiologia intervencionista, cateterismo, cirurgias de válvula. Eu olho e falo, caramba, que coisa incrível. Hoje em dia, a gente tem muito pouco contato na graduação, muito pouco. Eu acho isso absurdo, assim, de legal. Talvez uma especialidade que eu faria. Agora, se eu não fosse médica, gente, meu sonho seria ser jogador de futebol. Eu sabia! Eu ia saber! Eu ia falar. Olha aqui a diretoria querendo saber. Qual
Qual time você gostaria de jogar? Olha, Palmeiras, né, gente? Aê! Não, brincadeira, né? Bom, eu sou viciada em futebol desde pequena, sou palmeirense roxa, né? Mas hoje que eu tenho tido bastante contato com futebol feminino recentemente. E acho que no mundo profissional não tem essa, né? Acho que se eu conseguisse Sim. ser jogadora, putz, qualquer time, né? Mas. Olha aí, ó, pessoal. Palmeiras é Quem minha paixão. quiser, já contrata. Ainda dá, gente, é mais Ainda experiência dá, do que exato. qualidade, mas Mas acho que ainda dá, viu? Bom, vamos agora pro bate-boro. Bate-boro é muito bom. Bate-boro eu falo uma palavra, você responde com uma palavra ou com uma expressão, só pra gente conversar um pouquinho sobre isso, certo? Deixa eu me preparar. Vá, se prepare. Bate-boro. Então, agora eu queria falar. Um amor. Nossa, mas tem tantos lugares, esse amor, né? Um amor. Taqui. Futebol, vai. Futebol é um amor. Um amor. Excelente. Uma pessoa. Uma pessoa. Minha mãe. Ah, que maravilhoso. Ontem foi dia das mães. Sua Minha mãe. mãe. Excelente. Se você mudasse alguma coisa na sua vida ou quisesse mudar, o que seria? Alguma caminhada ou alguma questão profissional, alguma escolha, alguma... Deixa eu ver. Acho que... Se continuar sendo médica, sim. apostaria mais na sua carreira de jogadora? Olha, não, sinceramente não. Hoje eu vejo a dificuldade das meninas que vivem do futebol, das jogadoras, né? Então, é muito difícil, viu? É muito cômodo pra mim, sendo médica, né? Sim. Falar, putz, queria ser jogadora de futebol. Mas eu não me arrependo, né? Gostaria de ter vivido algumas experiências que não dependiam só de mim, né? Óbvio, por exemplo, clubes, ter ido oportunidades. talvez ido jogar futebol nos Estados Unidos, que é uma opção que tem principalmente pro feminino, né? Mas né, não dependia de mim e entendo também meus pais, receio, medos, né? Talvez teria vivido essa experiência, ter jogado futebol fora. Que aí seria já uma mudança e tanto, né? Talvez eu não chegasse aqui hoje, né? Mas eu revejo os caminhos que eu passei para chegar aqui e eu vejo como o mundo é incrível e dá tudo certo no final. Ei, que linda! Uma conquista. Uma conquista. Não pode rir. Pode falar, porque eu acho que eu já sei qual vai ser. Sabe? Cara, hoje parece muito bobo, né? Mas quando a gente foi campeão da Internet... Eu sabia que ia ser essa, cara! Pra quem não sabe... pode contabilizar. 2014, o nosso sexto ano da minha turma, né, na faculdade, a gente conseguiu ser campeão geral da Intermed. E que é algo muito importante. Pra quem é médico, quem compete a Intermed sabe que a gente se dedica muito e tal. E realmente era uma dificuldade a gente nós sermos campeões, né? Sim. E a gente tava passando por uma fase meio que difícil. Sim. E que em 2 anos foi uma construção muito bacana. E quando foi o seu sexto ano, que pra quem não sabe, eu sou 2 anos mais velho que a Pá, eles foram campeões e assim, a gente se sentiu parte dessa vitória e realmente eu acho que foi uma grande conquista, né? Mas, foi uma grande conquista. Quando eu passei na faculdade, quando eu me formei, quando eu tirei o título de anestesia. Todas grandes conquistas. Grandes conquistas, com certeza. Olha que mulher incrível que é essa pessoa. Essa pessoa que é um mix de excelente médica anestesista, com uma excelente atleta, jogadora, ama o futebol, deixou claro isso pra gente. Conhecemos então a doutora Paula, conhecemos a Paulinha, conhecemos a Pá, conhecemos a jogadora Paula, competitiva. E é isso que é o mais importante, a gente entender e saber identificar qual que é a importância da anestesia nas nossas cirurgias, nos nossos procedimentos, a importância de a gente ter uma equipe mesmo personalizada e conhecemos um pouco mais essa pessoa extraordinária. Quero agradecer muito você aceitar o convite. Prazer. Vamos juntos nessa, viu? Obrigado mesmo e conte comigo sempre. Você também. E nos vemos no nosso próximo Boro Talks, toda segunda-feira aqui no YouTube, às 8 da noite.